Thiago Nigro, melhor conhecido na internet como Primo Rico, é um dos mais famosos influencers brasileiros no nicho de investimentos, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Ele é o autor do best-seller Do 1000 ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, que dominou nas listas, os rankings de livros mais vendidos no país, e ele pode ser encontrado nas suas redes sociais dando dicas para as pessoas que querem melhorar de vida, investir no futuro e coisas parecidas, isso, e nada mais, só isso aí. Teve aquele story lá também, mas... eu não acho que eu preciso, talvez, na verdade, eu lamento que eu precise contar pra você o que o influenciador fez nesse fim de semana. Vai ser particularmente desafiador debater o assunto sem usar as palavras que eu sei que o YouTube não gosta, mas vamos ver se eu consigo, de uma forma um pouco criativa, falar, até porque para embrulhar um pouco menos o seu estômago. O influenciador tem divulgado de forma bastante aberta a sua vida pessoal com a sua esposa, incluindo a sua gravidez. E, infelizmente, aconteceu que a Mayra Card, a esposa do Thiago Nigro, sofreu um aborto. É uma situação realmente desgraçada. Eu nunca passei por isso pessoalmente, mas eu já tive amigos que passaram por isso e eu sei que é uma situação extremamente delicada. Talvez você que está assistindo esse vídeo, isso seja uma coisa que te afete. Então, se for o caso, sinta-se à vontade para pular esse vídeo, porque é um assunto delicado pra caralho, como eu falei, envolve tanta coisa e foi tão bizarro e leviano e legitimamente esquisito o que aconteceu, que, meu irmão, puta que pariu. Ok, o Thiago Nigro achou necessário postar um vídeo do que aconteceu. Eu não sei o quanto disso eu posso escrever aqui, eu definitivamente não posso colocar a imagem aqui, eu fico chocadíssimo que o Thiago Nigro achou que isso era apropriado para se postar na internet. Agora, eu estou numa posição bem, talvez insensível, de estar criticando as decisões que alguém tomou quando estava no momento de trauma desse nível. Um trauma que eu não tenho nem como mensurar, eu nunca passei por isso, nunca vou passar por isso, eu não pretendo ter filhos, eu fui vasectomizado já, então isso não é nenhuma realidade para mim para o futuro, não quero, não é para mim. Eu não tô na posição de julgar o cara por isso, eu sinto que eu devo deixar isso claro lá. Tanto ele quanto a Maíra, né? Eles são ambos figuras muito criticadas na internet, mas esse é o momento, a despeito de qualquer coisa que o cara tenha feito, um pouquinho de empatia é no mínimo respeitável, né? Mas aí tem isso, o cara postou isso aí, e as reações na internet foram insanas. Tão insanas quanto a postagem. Então é apropriado. Os fãs do Thiago Nigro correram para dizer, bom, algumas coisas, e todas mutuamente excludentes. Porque alguns disseram inicialmente que tinha sido por engano que ele postou aquilo, porque não parecia ser o caso, porque tinha postagens que eram, obviamente, para um público. Muita gente estava dizendo que, na verdade, tem um certo plano midiático por trás disso. O objetivo seria estar na mídia, porque, afinal de contas, a gente vive na economia da atenção. Quanto mais tempo eu consigo prender você aqui nesse espaço, nesse canal, nesse vídeo no YouTube, eu ganho o meu sustento dessa forma. E essa metodologia faz com que as pessoas façam coisas cada vez mais extremas. Então alguns dizem isso simplesmente faz parte do brand desses dois, desse casal, que alguns julgam estão fazendo de tudo, por mais absurdo que às vezes pareça, para continuar nos holofotes, porque afinal de contas é o modelo de negócio de qualquer pessoa que ganha com a economia de atenção. Algumas outras pessoas veem mais um plano político. Como argumentam, não é algo que eu acredito honestamente, talvez eu não conheça o trabalho, a retórica do Thiago Nigro tão bem assim, para estar dizendo com convicção, talvez você que tem esse julgamento está mais inteirado do que eu, mas não sei se é o caso. O que as más línguas diziam é que, sendo a orientação do casal mais voltado para aquela coisa mais conservadora, de direito à vida, anti-aborto e coisas parecidas, por causa da sua influência religiosa, alguns viram com bem mais má vontade e diziam que, na verdade, isso é planejado justamente para trazer à tona a discussão do que é o horror do aborto, um assunto que foi tão recentemente debatido nas esferas da internet e na política do nosso país. Alguns acham que é isso, é um plano pensado de antemão para fazer um bom argumento em relação a isso. Não é o que eu acho, mas eu admito que eu não conheço o Thiago e o seu trabalho. Ele me segue no Instagram, em algum momento a gente deve ter trocado uma ideia, mas eu não acompanho. Eu não sou o cara que fica, né, que consome muito conteúdo disso. Eu, honestamente falando, eu me interesso
tão mais por, tipo, coisas da fantasia, ficção científica, videogame, quadrinho, livros, do que, tipo, ficar acompanhando o mercado de ações. E eu sei o que você tá pensando. Isso é coisa de man child, coisa de alguém que estaria usando a camisa do Rick and Morty com um rato no ombro, que não se importa com as finanças. Eu me importo com finanças. Eu só não consigo me importar com isso. É que nem impostos. Eu também preciso fazer os impostos. É importante, eu preciso me importar com isso. Eu não consigo ficar acompanhando conteúdo disso. O meu cérebro TDAH simplesmente não absorve isso aí. Então, talvez vocês conheçam o cara melhor que eu. Tô falando, tô botando o pé atrás aqui. Não bota a mão no fogo por ninguém, maluco. De repente é tudo que estão falando. Eu acho que são dois pais que estão passando por um momento de um certo completamente compreensível desequilíbrio emocional e estão tomando atitudes que não são as melhores para si próprio a longo prazo. Atira a primeira pedra quem nunca fez um negócio desse. Compreensível, né? Tinha muita gente falando que é curioso que a galera que tipicamente... É impossível não abordar essa questão do espectro político que basicamente ronda todas as dinâmicas em redes sociais. Principalmente porque a gente fez um desejo pra pata amaldiçoada do macaco. Manja esse negócio? Eu queria que o brasileiro levasse política a sério igual leva futebol. É a patinha dobrou um dedo. E nós acabamos com a situação que a gente está hoje em dia. Que realmente o brasileiro leva a política a sério igual futebol, mas pro lado do clubismo, da irracionalidade, é o que acontece. Então tudo hoje em dia tem que ser analisado sob o prisma de olha como é que um lado do espectro se comportou, olha o que o outro está dizendo. Inescapável. A galera da direita argumenta o seguinte, mas peraí, por que tanta gente da esquerda está criticando o que aconteceu? Porque se eles argumentam que o feto não é um bebê... Mano, esse vídeo vai ser desmonetizado. Eles argumentam que o feto não é um bebê, né, não é uma pessoa. Então, o que há de tão chocante naquilo? O que é um argumento, a meu ver, desonesto, sabe? É uma coisa de mau gosto de postar, independente da definição de onde começa a vida. Isso é um papo quase mais filosófico, tá entendendo? Quando começa a vida humana que deve ser defendida? Quando é que passa de só algumas células para ser uma vida humana em si? Isso é uma coisa tão religiosa, metafórica e filosófica que é tangente à questão. Postar algo assim é de mau gosto, independente de onde você coloca essa linha de que um punhado de células tornou-se um ser humano. Acho que a maioria dos religiosos acredita que no momento de concepção o espermatozoide encontrou com o óvulo, aquilo já é uma pessoa. Não é um consenso assim tão simples quanto religiosos fazem parecer que é. Como eu falei, mano, meter o lance da questão de botar blipar essa porra toda, vai só dar trabalho. Era pra ser sem edição, sem fio, sem porra nenhuma, né? Tá aí. Sei não, mano. É uma situação difícil, brother. É uma situação difícil. Eu me recuso, talvez eu ainda seja um idealista ingênuo, talvez você diria, pra achar que o cara postaria um negócio desse pra manter-se. Eu não acho que um cara com o tamanho e a massa crítica que o cara já tem, já manja o conceito da massa crítica. Quando o influencer tem uma certa massa crítica, eu argumentaria, baseando nessa metáfora aí, que ele tá num tamanho já que tipo, o que ele precisa tá rolando pra máquina funcionar pra ele, ele já tem. O que, obviamente, não quer dizer que alguém não vá fazer algo extremo por atenção só porque já é bem estabelecido na mídia. Eu sei, porque, como eu falei, é uma ideia meio... É uma concepção meio idealista, né? Tipo, eu fico pensando, né? Meu cérebro... Né? Mas o cara já é tão famoso... Porque eu vou traduzir aqui para um negócio um pouco mais simples. O cara já é tão famoso, já tem tanta grana, por que ele precisaria postar isso para ter atenção? Tá entendendo? Talvez eu esteja sendo tolo. Digam vocês aí. Se você não viu a parada... Nem vai ver, mas aquilo me embrulhou o estômago. Foi tenso, velho. É uma parada realmente assim, como eu falei, eu preciso considerar que o fator determinante dessa má decisão é mais o estado mental fragilizado de uma coisa que qualquer casal receberia como uma tragédia, né? Mas então, deixem seus comentários. Lembrem-se que a gente tá falando de seres humanos, então eu entendo, por mais que você odeie o primo rico, eu devo dizer que algumas das suas declarações ao longo dos anos dá pra entender porque que ele irritou alguns segmentos da internet, digamos assim. Mas a gente tá falando de seres humanos ainda, entendeu? Então, levem isso em consideração, pelo menos. Mas é isso, gente. O que você achou? Como eu prometi. Vídeo todo dia, não foi? Então, se você me der o seu joinha, se você deixar o seu comentário, se você contar pra mim, que eu sempre tô curioso de saber, desde quando você acompanha meu conteúdo? Qual foi a coisinha que eu fiz, o post que eu mandei, o meme que você achou engraçado no Twitter e aí você passou a me seguir? Como foi que você se tornou meu amigo de bolso? Lembra que eu falava isso? Que eu carrego vocês no Twitter? Por isso que o Twitter é um vício, porque eu amo e odeio vocês ao mesmo tempo. Eu carrego vocês no meu bolso, sempre batendo papo com vocês. Hoje em dia eu poderia ficar batendo papo disso com o ChatGPT, mas falar com o ChatGPT, por mais impressionante que seja a tecnologia, eu ainda gosto muito de estar falando com vocês, mano. A gente gosta, somos seres humanos, a gente gosta de estar falando uns com os outros, enfim...
voltando pro que eu tava dizendo, são seres humanos. Vamos tentar, pelo menos numa situação como essa, considerando que envolve, eu sei que você tem raiva, você tem suas opiniões sobre o cara e tal, mas considerando que envolve ainda a perda de uma família, pelo menos dessa vez, vamos tentar maneirar um pouquinho nas palavras aí, né? É isso, gente, vou ficando por aqui. Gimbo, dá tchau pra eles, Gimbo, dá tchau pra eles aí, ó. Se você der um like nesse vídeo, eu vou dar um cafuné aqui no Gimbo, tá certo? É isso. Au, pegou meu lábio, velho. O rato velho fedorento da porra.